do RRM, no Girando a Pauta, um amigo meu, que eu considero um amigo meu, que é Aldo Lima. Pensa num caba forte, chega batendo, velho. Tá emalhando que só chega, não tá? Tentando manter a forma. Tentando manter a forma. Tá rouco, porque ontem teve protesto. Tem umas perguntas cascudas pra fazer pra você. Perfeito. Mas Aldo tá aqui primeiro pra gente falar sobre o motivo do protesto. Teve um projeto de lei que foi aprovado na Assembleia Legislativa que, em resumo, ele responsabiliza o motorista de ônibus por tirar os surfistinhas, os maloqueiros que sobem no ônibus de cima do ônibus. O que é que o projeto de lei diz? Que o motorista tem que parar o ônibus e mandar o pessoal descer. Se o pessoal não descer, aí ele chama a polícia. E aí, veja, primeiro que surfar em ônibus já é contra a lei. Tá dentro do Código de Trânsito Brasileiro, já é crime, tá? Segundo, quem combate crime é a polícia. No caso das cidades, a Guarda Municipal. É quem combate crime, não o motorista, que, na minha opinião, já está acumulando a função de cobrador, que já está errado também. Mas aí o que é que acontece? Quando tem esse projeto de lei aprovado, o que é que o projeto diz? Caso isso não seja cumprido, ou seja, o motorista descer do ônibus, falar para o pessoal sair, o pessoal não sair, chamar a polícia e tal, a empresa é multada. Quem vai pagar essa multa? Quem é que vocês acham que vai pagar essa multa? Hoje, por exemplo, tem um assalto no ônibus, quem paga a renda roubada é o motorista, todo mundo sabe disso. Então, esse é o motivo da preocupação dos rodoviários. E aí, Aldo Lima está aqui para falar sobre isso. Aldo, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, agradeço o espaço mais uma vez. Puxa um pouquinho mais o microfone, você tá rouquinho feito eu. Agradeço o espaço, estou um pouco rouco. Desde ontem. Pode já tossir aqui também. Desde ontem nessa correria, né? Então é puxado, né? Conversando com os rodoviários, explicando para eles a gravidade deste projeto de lei. Não que nós sejamos contra um projeto que venha a inibir o surf nos ônibus, pelo contrário. O sindicato vem contribuindo, colaborando muito no combate ao surf nos ônibus. Tivemos algumas audiências no Ministério Público do Estado justamente para fazer este debate. Qual é o problema? É que este projeto que foi apresentado e que não houve um debate amplo com a sociedade, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários, com os próprios rodoviários, movimento estudantil, usuários do transporte, etc., não teve nenhuma discussão com as partes interessadas nesse debate, simplesmente foi aprovado, Eduardo, naquele período lá das eleições. Foi ali que foi aprovado. Que a distração estava toda, a atenção toda para as eleições municipais. Isso. Todas as diretrizes, naquele momento, era focada nas eleições municipais, vereadores e prefeitos, certo? Esse projeto ele foi aprovado. Na última semana, quinta-feira, sexta-feira, se eu não me engano, foi divulgado este projeto. E quando eu li o projeto na íntegra, primeiro eu achei muito ruim não ter tido a participação do sindicato na construção e na elaboração desse projeto. Até para entender se funcionaria para o rodoviário. Para que a gente pudesse, inclusive, contribuir nesse sentido. Exato. E não teve a nossa participação. E para piorar, quando eu li o teor do projeto na íntegra, de alguma maneira responsabiliza, de alguma maneira atribui ao motorista o papel de fazer a segurança no transporte, de fiscalizar e fazer a segurança no surf dos ônibus. É a minha leitura também. Esta não é a obrigação do motorista, que já tem um fardo tão árduo de dirigir, cobrar, conduzir o veículo, a temperatura do nosso estado, que eu sempre falo que é um clima muito quente, isso por si só já desgasta muito aquele profissional, a trepidação do veículo, etc. São vários problemas, vários fatores que a gente entende que é uma função e é uma profissão muito estressante. E agora tem que fiscalizar. E o que é que o projeto diz? Que o motorista precisa informar aquelas pessoas que estiverem surfando ou amocegando os ônibus, que qual é a diferença? O amocegar nos ônibus é quando tem pessoas penduradas do lado de fora, nas laterais do veículo. E o amocegar nas janelas, né? Nas janelas, nas portas, isso. E o amocegar nos ônibus é quando fica por cima do teto,
quando eles quebram o veículo, aqui que a gente chama de açapão, né? Sim. Quebra aquela parte de cima e vão para cima do ônibus. A gente tem imagens aqui, inclusive, que a gente mostrou essa semana ainda, de duas meninas quebrando os alçapões. Isso. Então, Isso aí é a mocegar, isso aí. esse daqui é o surf. É o surf. A mocegar é quando você se pendura Nas lá. laterais. Nas laterais. Nas portas, nas janelas, nas laterais. Perfeito. Bom, e aí imagina, o motorista agora, por esse projeto de lei, ele é obrigado a parar, informar para descer. Se caso houver uma recusa de quem estiver amocegando o ônibus, o motorista tem que parar o veículo, acionar a polícia e esperar a polícia chegar. Qual é o problema? Qual é a controvérsia? Qual é a discussão? Qual é o debate? Daqui que a polícia chegue, o motorista já vai ter sido agredido. Exatamente. Já vai ter sido espancado. O motorista, né? E os passageiros também. Isso se ele Corre conseguir risco. ligar para a polícia, né? Isso se conseguir, não é? Então, veja, é uma situação que coloca mais em evidência e mais em risco a vida daquele profissional. E hoje eu estava em uma integração, conversando com o rodoviário, e ele disse o seguinte: Aldo, imagina, aí uma pessoa dessa é presa, é detida. Eu vou estar lá trabalhando todos os dias. Perfeito. Amanhã eu vou estar lá novamente. E esta pessoa que foi presa, foi detida, Sai no mesmo dia quem na me delegacia. garante que não vai querer me fazer um mal? Exatamente. Quem me garante que não vai me jogar uma pedra no trajeto e etc. Eu vou me expor, é isso que diz o projeto. Eu disse, é exatamente isso que diz o projeto. O projeto está te expondo. E ainda diz o seguinte: se você continuar com a viagem, a empresa ela pode ser notificada e vai pagar multas e penalidades. Não esclarece, é subjetivo, mas diz que multas e penalidades. Então o que acontece? A empresa não vai assumir. A empresa vai atribuir ao profissional. Ou vai demiti-lo, ou vai adverti-lo, suspendê-lo e etc. Mas vai jogar todo o fardo, toda a responsabilidade para o profissional. Como diz, né, o ditado. Sempre acorda, Arrebenta rompe no lado mais fraco. lado mais fraco. Exatamente. Então não é possível que o sindicato não se posicionasse. Como não houve um grande debate? Isso foi anunciado na última semana, quinta, sexta-feira. E que este projeto já está sob domínio da governadora para poder ou não sancionar. O pedido que o sindicato faz é para que vete o projeto. Vete o projeto. Quer discutir? Vamos discutir amplamente, vamos construir, que eu acho que aí a gente consegue encontrar caminhos. Mas da forma que se encontra, eu acho que está muito ruim, está errado, e eu não vou admitir prejudicar, eu não vou admitir responsabilizar os motoristas por algo que é responsabilidade do Estado, que é a segurança É pública. isso que eu achei estranho, porque, veja, é um deputado estadual, tá? Ele próprio sabe que a responsabilidade da segurança é de polícia e de guarda municipal. Ele, enquanto deputado estadual, deveria fazer esse projeto dizendo assim, ó, que a polícia tem que tomar conta disso. A polícia não tem efetivo. Beleza. Que as empresas tomem conta disso. Que botem fiscais, segurança armado dentro dos ônibus, para que garantam a segurança tanto do trabalhador quanto dos passageiros. Isso seria coerente, na minha opinião. Porque aí você faz isso, aí você obriga o cara que tem, inclusive, o poder econômico para isso, que é a empresa, para dar o mínimo de segurança ao trabalhador e ao passageiro. Aí eu vejo, digo, peraí, o deputado fez o oposto. Trabalhador, tu que já está aí em risco, já tem casos de motoristas que foram agredidos tentando justamente ajustar esse negócio. Eu me lembro de uma matéria que a gente colocou aqui, que o cara estava todo estrupiado, o motorista, porque levou um cacete. O cara bota mais uma responsabilidade nas costas do cidadão. O cidadão tem que ser protegido, é dever do Estado. Perfeito. Constituição de Pernambuco. Perfeito. Não é isso, Aldo? Exatamente isso que a gente defende. E sabe o que é interessante, Eduardo? É que o autor do projeto, que é o deputado Júnior Tércio, Sim. ele fez um vídeo divulgou nas redes sociais de que há uma interpretação errada por parte da diretoria do sindicato. A gente tem até esse vídeo, a gente vai exibir daqui a pouquinho também. Deixa E eu quero ele eu quero me confrontar com isso. Primeiro porque o próprio vídeo dele não tem nexo com o próprio projeto. O que ele diz no vídeo é para tentar, é claro, manter o seu eleitorado Sim. fiel Sim. e não querer admitir o equívoco e o erro. Veja o que diz o projeto. O artigo 3º desse projeto diz: constatada a existência de usuários descumprindo o disposto nesta lei, usuário que este projeto fala, são
Os vândalos são as pessoas que estão cegando. Os surfistas Primeiro lá. que eu não considero usuário. O usuário é quem está dentro do ônibus, paga a sua passagem, Perfeito. senta na cadeira e segue sua viagem normal. Perfeito. Primeira coisa que eu coloco aqui. Perfeito. Tá? Bom, mas se dirige como usuário a essas pessoas que estão subindo nos ônibus. E diz, caberá ao motorista, fiscal ou qualquer outro responsável pelo transporte, inciso primeiro desse artigo 3º, solicitar imediatamente ao usuário que interrompa a prática, ou seja, falar para que não pratique o surf, Isso. certo? Caso a pessoa que esteja praticando o surf não interrompa, solicitar a intervenção da força policial. O motorista tem que solicitar a intervenção da força policial. E veja o que diz o artigo 5º. Fica vedada a movimentação do veículo enquanto houver descumprimento da proibição à prática do surf e amossegamento estabelecida por esta lei. O que está dizendo aqui é justamente isso. Que o motorista comunica aquelas Sim. pessoas. Consequente a isso, havendo a desobediência, aquela ordem daquele Ele motorista, tem que parar o ônibus. ele vai ter que parar o ônibus, Isso. comunicar à polícia. Daqui que a polícia chegue, como é que vai estar a condição desse motorista? Quem vai garantir a segurança dele? Ninguém. 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 E como é que ele está dizendo que eu estou entendendo errado, Eduardo? Você que leu este projeto, que eu estou percebendo que não está diferente do que eu estou falando. A nossa interpretação foi igual. Pronto. Bota o vídeo aí, bora ver o vídeo do deputado. Vai lá. Importante sobre a lei que proíbe a prática de surf nos ônibus aqui em Pernambuco de minha autoria. Primeiro, estão circulando informações mentirosas sobre a medida, dizendo que ela vai gerar punições para os motoristas de ônibus. Isso é mentira. Qual é o sentido de punir os motoristas que são tão vítimas desses vândalos quanto os próprios passageiros? Segundo, eu quero deixar bem claro, a multa aprovada é para aqueles que praticam esses atos de vandalismo e colocam em risco a própria vida, além de ameaçar a segurança de todos que usam o transporte público. Essa prática do surf já provocou mortes. E se acontecer alguma coisa com o vândalo, o nosso projeto coloca que quem responde é a empresa e não o motorista. O motorista está trabalhando para a empresa, ele não é dono do ônibus. Não pode ser punido por algo que ele não fez. Por fim, esse projeto foi pensado para proteger tanto os passageiros quanto os motoristas, que muitas vezes se tornam vítimas dessa situação perigosa. Precisamos de ordem e respeito no transporte público. E esse projeto de lei é um passo nessa direção. Eu quero esclarecer um ponto. Veja, deputado, o senhor me perdoe, né? Mas o senhor tá com um pensamento, a intenção é boa, mas a execução foi errada. O senhor tá no mundo de Nárnia, de Bob, achando que a coisa é maravilhosa, que o senhor vai punir a empresa tá bom, eu aceito a punição. Não, ela vai descontar no motorista. E outra, onde é que isso protege o motorista? O que protegeria o motorista? E aí eu acho que, Aldo, o seu pedido está correto. Governadora, veta ou devolve para a Câmara dos Deputados para alterar o projeto. Aí sim, obrigando a empresa ou as empresas a colocarem seguranças armados nos ônibus. Aí isso sim garantiria um pouco mais de segurança ao motorista e aos passageiros. Obriga a empresa a colocar um botão de pânico. O motorista, ele não se expõe. Ele tá lá, começou a baderna no ônibus, ele ativa o botão de pânico com um GPS no ônibus para a viatura mais próxima encostar. Aí o motorista não se expõe. Mas o ideal é que você iniba as pessoas a fazerem esse tipo de prática. Como é que você inibe isso? Amigo, tem que ter alguém dentro do ônibus para proteger os caras. E a punição tem que ser severa. Por exemplo, deputados, vocês legislam no Estado. Ano que vem eu vou começar a legislar na cidade. Posso pautar um projeto de lei dessa. De que forma? Na cidade do Recife, quem for pego surfando e a gente bota uma pena lá em cima. Bota uma pena lá em cima. Pode ser menor de idade, maior de idade, o que for. Mas é tudo muito... E realmente, Aldo, aí eu vou dizer, eu vou chegar na pergunta cascuda que eu lhe prometi. Perfeito. Mas assim, você sabe que eu sempre tive nessa batalha que vocês fazem dos rodoviários, porque é só você se colocar um pouquinho no lugar do outro. O motorista só se ferrou nos últimos anos, minha gente. Primeiro, já tem uma lei que determina que tem que ter ar-condicionado no ônibus. Não tem. Em qualquer lugar do mundo, o motor do ônibus não é na frente, é atrás. Eu sempre bato nisso. Ah, isso é besteira.
Passa 12 horas dirigindo ônibus com a perna perto daquele motor pra tu ver. Isso é Tem besteira. motorista que queima a perna, velho. O barulho, a vibração. Ônibus devia ser automático, pô. Tem tanta coisa que era pra ser diferente. E aí, veja, estamos falando, todo mundo fala assim, como é que o pessoal diz? É condições humanas de trabalho, né? Qual é a condição humana de trabalho que tem um motorista de ônibus, minha gente? Nenhuma. E aí já tirou-se o cobrador, porque quer queira, quer não, eram dois funcionários no ônibus. Gerava uma proteção, né, Aldo? Sem dúvida nenhuma. Né? Porque o cara tava lá, o motorista tá aqui olhando pra frente. O cara do cobrador tava olhando pro lado daqui, tava só vendo a movimentação. Ajudava, né? Ajudava muito. Inclusive, a gente noticiou vários fatos este ano de pessoas que entraram em uma discussão com o motorista, tinham passado a catraca, voltaram e agrediram o motorista. Se tivesse cobrador, havia uma inibição sobre isso. Tem imagem disso, inclusive. Tem imagem. Perfeito, Aldo, perfeito. Bem E lembrado. infelizmente é muito comum a gente relatar, receber esse tipo de informação, a gente vê. É muito comum isso aqui no Grande Recife, infelizmente. Infelizmente. E aí, Aldo, aproveito até para poder fazer uma pergunta. Se o sindicato já chegou a procurar o deputado Júnior Tércio depois dessa aprovação desse projeto de lei na LEP na semana passada. Na verdade, a gente não tem nem espaço para fazer isso, até porque ele não admite que foi um equívoco. A partir do momento que ele não se posiciona sequer para querer conversar com o sindicato, inclusive vai nas redes sociais, dizer que nós é que estamos entendendo errado. Então, olha, Eduardo, nós somos loucos aqui, entendeu? A gente não Nós dois. Temos interpretações. Nós dois, Acho é. que você é a mesma coisa, né? Porque não sei se eu acredito que não foi diferente da minha interpretação, da do Não, pelo amor Eduardo. de Deus. A gente trouxe essa notícia com esta mesma interpretação na sexta-feira. Pronto, então aqui é um bando de louco. Se ele tem essa interpretação, qual a razão que eu teria de procurá-lo? Né? Então eu não fui por essa razão. Inclusive, como procurá-lo? Se sequer ele me procurou na elaboração deste projeto de lei para que a gente pudesse debater. Então eu não encontrei esse espaço. Gostaria muito. É uma coisa que, e aí, Aldo, eu vou falar com relação à minha interpretação também, até do Poder Legislativo Municipal. Aham. Eu acho que tem decisões, Álvaro, tem coisas que você não pode, assim, vou fazer um projeto de lei sem ouvir quem está envolvido. Sabe por quê? Você não sabe como funciona. Não é tomar Por uma decisão exemplo- da cabeça só, não. Não, porque, entenda, é uma questão de humildade, na minha opinião. Você ouve, pô, vou fazer aqui uma lei para poder ajudar o motorista de ônibus, certo? A intenção não é essa, proteger o motorista de ônibus. Quem é que eu tenho que ouvir? O sindicato. Não, entenda, o motorista de ônibus, pô. Perfeito. Pra saber dele, ó, bicho, o que é que mais te aperreia aqui dirigindo ônibus? Ele vai dizer o calor, ele vai dizer o motor, ele vai dizer tudo. Ele vai dizer, pô, quando eu tinha um cobrador aqui, eu tinha uma pessoa pra me avisar das coisas, agora eu não tenho mais. Você tem que conhecer um pouquinho o dia a dia daquele trabalhador pra você tentar ajudá-lo. Perfeito. É o mínimo, né, Aldo? É isso que vocês estão reclamando, né? Tipo assim, pô, como é que você faz um negócio desse sem perguntar a gente como é que funciona? Esse é o nosso maior questionamento. Não teve nem um prévio debate com o sindicato. Né? Não teve nenhuma audiência pública para debater isto, chamando Concordo. pessoas envolvidas. Não teve nada. Concordo. Simplesmente Concordo. nós fomos surpreendidos com a notícia de que havia sido aprovado um projeto de lei Vocês souberam pela imprensa. pela imprensa que teria sido aprovado um projeto de lei que inibe, coíbe a prática do surf nos ônibus. Perfeito, o texto é ótimo. Mas quando a gente vai observar no destrinchar do projeto, a gente se depara com essa situação onde tenta levar a responsabilidade, Pro motorista atribuir de ônibus. ao motorista de ônibus. Ô, Aldo, aí vamos lá. Deixa eu perguntar pra Cascuda vontade, que eu lhe por prometi. favor. Porque aí, assim, tudo isso, eu acho que a população, se eu ver aqui os comentários, eu acho que todo mundo concorda com você, tá? Eu acho que é unânime, né? Unânime. Não tem, ó, todo mundo aqui, o deputado parece que não conhece a realidade, o argumento tá errado. Veja, todo mundo aqui do lado. Só tem uma coisa que eu preciso perguntar. Claro. Por que o protesto tem que ser fechando a rua, Aldo? Que até ontem eu fiz até uma crítica. Pô, vai lá pra frente da Assembleia, bota pra torar lá. Mas por que fechar a rua? Porque ainda esse é um recurso que não só os sindicatos rodoviários, mas que várias pessoas usam, que eu sei que é pra chamar a atenção, porque só assim... Mas não tá na hora de mudar esse... Pra a população não pagar por isso, Aldo? Eu tô te perguntando qual é a motivação. Perfeito, Diz aí. perfeito. Primeiro, querido, eu gosto muito de perguntas cascudas.
certo? Eu já estou bastante habituado com esses tipos de perguntas e eu acho muito importante levar para a sociedade qual o pensamento do sindicato em relação a isso, até porque o Sindicato dos Rodoviários tem tido massivamente um apoio muito grande da população. Isso tem sido, na nossa opinião, fundamental. Tome água, vá. Você tá feito Estou eu. um pouco rouco desde ontem, eu peço perdão Mas também tu vai querer gritar no meio da rua? o tempo todo. Vai. Bom, e que a população tem dado um apoio muito grande ao sindicato, isso que para a gente é fundamental. Nós fizemos recentemente essa experiência de fazer um ato na frente do Palácio e do Governo. Eduardo, a gente não foi nem recebido. Eu já fiz essa nunca vão experiência. ser recebido, Aldo. Nunca fomos. Mas não vai. Não fomos nem recebidos. Não surtiu o efeito que a gente queria. E, infelizmente, é importante que as pessoas entendam. Fazer um protesto não é uma coisa fácil. Fazer um protesto é desgastante. Temperatura, calor, como fica o braço. Ó, minha voz como está. Tá vendo? É desgastante para todo mundo, causa um impacto que nós não gostaríamos de causar. Não é desejo meu parar as ruas, não é desejo meu protestar, não é desejo de nenhum sindicato fazer greve. Às vezes nós temos que utilizar este recurso, porque a única alternativa que nos resta, infelizmente, a única alternativa que nos resta, por exemplo, vou falar deste fato mais presente, Sim, sim. da questão da mobilização que fizemos no dia de ontem, para alertar a governadora que ela não pode sancionar este projeto, certo? O projeto foi aprovado, digamos que na calada da noite. Tá. Isso foi fato, né? Quinta-feira, foi anunciado isso. Na sexta-feira foi encaminhado para a governadora sancionar. Eu não tinha tempo mais de protocolar um pedido para dialogar, para que não fosse sancionado. Eu não tinha mais tempo para fazer nada. E se eu fosse para frente do palácio, eu nem seria recebido. Não surtiria efeito. Ou talvez ela nem tivesse conhecimento do que estaria acontecendo. Por quê? Infelizmente, as pessoas que estão nos andares de baixo, a única forma de serem ouvidos é quando essas pessoas que estão nos andares de baixo, elas gritam nas ruas. Isso acontece com qualquer sindicato. Isso acontece com qualquer movimento social. Isso acontece com a associação de moradores, muitas vezes, quando falta água nos bairros. Sim. Isso acontece com a associação de moradores quando falta energia no bairro. E muitas vezes a gente liga, a gente aciona, a gente manda protocolo. Não funciona se não parar as ruas. Isso eu e causar concordo um com impacto. você, que Infelizmente. não escutam. Mas, por exemplo, eu tô pensando aqui pelo seguinte, veja, eu não concordo com fechamento de rua. Por que eu não concordo? Tem sempre alguém ali que tá indo pro médico, que às vezes é do interior, marcou a consulta que demorou 9 meses para poder conseguir. Claro. Tem todas aquelas situações que a gente conhece. Mas eu acho, por exemplo, a questão de ontem, eu até pensei aqui, porra, faz na frente da Assembleia. No governo do Estado eu entendo você, porque quando faz na frente do governo do Estado, eles botam aqueles negocinho lá, Isso. e você termina, as televisões não sei se vão, porque o que na verdade dá visibilidade para vocês é chamar a atenção para que as TVs vão lá e cubram. É fundamental pra gente Eu dar essa entendo. visibilidade. Tudo isso eu entendo e defendo. Mas será que, por exemplo, tô indo pra frente da Assembleia Legislativa agora fazer um protesto na frente da Assembleia. A gente vai travar a rua da Assembleia. Aquela rua da Assembleia, por exemplo, ela não é uma rua que vai parar o Recife. Concorda? Isso. Mas, pô, ali na rua, na Guararape, com Rua do Sol tal, outros fazem na Gamenon, que eu acho pior. Outros, aqui mesmo, a gente passou uma semana aqui, travando na frente do hospital, um buruçu da bexiga. Não tem outra maneira de fazer, Aldo. Eu digo o seguinte, infelizmente, qualquer movimento de um protesto, de uma greve, de reivindicação, infelizmente, não tem outra alternativa senão ser causar o impacto. E sobre a questão do fechamento das vias, geralmente nos nossos protestos a gente tem um hábito de fazer uma paralisação, 2 ônibus exclusivamente, enfileirado. É verdade, é enfileirado, verdade. E sempre deixar uma via livre para os menores passar. Até para poder, inclusive, garantir a legitimidade deste processo, deste protesto. Mas, enfim, aliás, eu acho que você é o único sindicalista que faz desse jeito, tá? Organizado para muitas vezes você pega, às vezes, só uma via e bota os ônibus enfileirados naquela ponta. Para evitar causar um impacto para aquelas verdade. pessoas que estão transitando nos seus carros particulares. E aí a justiça seja feita, tá, gente? Realmente, eu acho que é o único sindicato que faz isso. Já cobri vários protestos aí feitos com o sindicato. Isso. E muitas vezes é assim. Por quê? Porque eles garantem o direito de ir e vir, então ali tá tudo certo. Realmente vá. E aí eu digo o seguinte, que se houver
E se eu conseguir descobrir qualquer possibilidade de fazer um protesto que eu possa conseguir alcançar os meus objetivos, de ser atendido e etc., que cause menos impacto, não tenha dúvida, Eduardo, que eu faço. Não tenha dúvida. Infelizmente, eu não tenho esta fórmula mágica que, se eu conseguir, eu vou colocá-la em prática. Eu colocarei. Mas, infelizmente... E aí é importante dizer o seguinte, que estas mobilizações, não é porque a gente, repito, acha bonitinho, acha legal. Pelo contrário, desgasta. Pelo contrário, é muito desgastante. Agora, não é culpa nossa. Não é culpa nossa. A culpa, muitas vezes, quando a gente está em uma greve, negociando, é das empresas que não avança. Quando é por uma situação como essa de um projeto de lei que vai de encontro aos interesses da categoria, não é culpa nossa porque nem sequer me chamaram para dialogar. E quem causa tudo isso são as pessoas que estão nos andares de cima que não nos ouvem. Agora quem paga o pato são os profissionais, são os trabalhadores que estão indo para os seus locais de trabalho. Que a gente lamenta muito, gente, lamenta muito. E repito mais uma vez, nós não temos prazer em fazer protesto. Apenas esse é um instrumento que nós utilizamos porque muitas vezes nós não somos atendidos. E a gente está falando de uma das categorias, Eduardo, mais estressantes do mundo. Motorista de ônibus está adoecendo, está morrendo, está infartando. Eu não sei como é muito estresse. Tem alguns se matando já, Aldo? Já teve casos de suicídios. É porque, eu vou dizer, quem aí que tá me assistindo não se estressa no trânsito? Eu já me estresso naturalmente. Eu já saio querendo matar alguém ou então morrer. Imagina no ônibus, velho, com gente xingando, com gente... medo de assalto. Agora vê, Aldo, eu entendi o que você tá falando. Então quer dizer assim, também há uma falha aí do poder público de, por exemplo, nós estamos querendo aqui reivindicar um negócio, do sindicato, um exemplo. E a gente tá pensando em fazer protesto. Vamos sentar logo? Não há essa conversa, não há essa abertura preliminar. Não, inclusive nós tínhamos... É arrogante o negócio. É arrogante, totalmente. Ignora. A realidade é que nós, trabalhadores, somos ignorados pelo poder público. Ponto. Só para você ter uma ideia, vou dar um outro exemplo aqui. Na greve, por exemplo, para que fosse evitada a greve, eu mandei 3 ofícios para o órgão gestor do transporte coletivo, Grande Consórcio Recife Transporte, e para a Secretaria de Mobilidade. Fomos ignorados. Aí, meu velho... Fomos ignorados. Eu tinha colocado o seguinte, olha, é possível vocês impedirem essa greve. A nossa reivindicação é uma reivindicação que é possível ser atendida. Nós não estamos pedindo nada, grilo, mirabolante. É possível ser atendida. Fomos ignorados, Eduardo. A gente acompanhou, não foi a greve de agosto desse ano, né? Isso, a greve de agosto. A gente acompanhou, vocês buscaram diálogo com o governo do estado. Vocês, se eu não me engano, fizeram até um protesto na frente do Palácio do Campo das Princesas naquela época também. Esse protesto que eu me refiro. Fomos ignorados. Aí vem uma coisa que também foi muito bom você trazer, Aldo. Porque, veja, desses caras de sindicato todo, talvez seja um dos melhores caras para conversar, seja Aldo, tá? Porque tu vê um cara desse tamanho com vibração e tal, mas ele é um doce, ele é um cara tranquilo. Você nunca viu Aldo numa confusão na rua. Ele é de boa, tá? Mas essa arrogância a gente sente aqui também, a gente enquanto jornalista. Por exemplo, agora mesmo tem uma determinação que já subiu para outro nível da Prefeitura do Recife para que as assessorias não nos respondam. Então, eu entendo... É uma arrogância do poder público, porque essa galera que alcança um cargo público acha que está acima das pessoas. E, na verdade, são funcionários. Era para ser o contrário. Era para ser o contrário. São funcionários das pessoas. Então, assim, eu acho que vale a pena tentar pensar, será que tem algum outro tipo? E aí, se a gente tivesse um senso de coletividade... Isso podia ser bolado com as empresas de comunicação, sabe? Eu me disponibilizo. Ótimo. Eduardo, aliás, já da agora eu já digo, Eduardo, tô afim, tô afim, ó. Você não tá afim? Tô precisando fazer um protesto e chamar a atenção. Porta tá aberta aqui, a gente manda a equipe. Perfeito. Se todo mundo talvez fizesse isso, e aí vem a questão de não querer somente audiência, mas de contribuir para a sociedade, se as TVs disponibilizassem isso, talvez ajudasse muito mais. Mas principalmente o poder público. Sim. Por exemplo, eu não entendo como é que um deputado estadual faz um projeto e não cobra governo do estado. Porque, veja, assim como o vereador é o fiscal do executivo, que é a prefeitura, municipal, o deputado estadual é o fiscal do executivo, que é o governo. Então, quem tem que garantir segurança, pô?
a nível estadual? É governo, cacete. Perfeito. Aí não, faz um projeto e diz assim, o motorista é que tem que tirar. Porra, nunca pegou um ônibus na E vida, ainda né? diz que eu que estou equivocado. Nunca pegou um ônibus na vida, né? Não. E aí, Porra, O vídeo dele é a expressão de que é uma pessoa que não utiliza ônibus, que não sabe da realidade do transporte coletivo aqui no nosso estado, que nunca entendeu e nem entende o que é a dificuldade que um motorista vivencia todos os dias. pois é, pra mim, e aí eu digo como agora vereador eleito, eu acho que a gente devia usar o SUS, o transporte público, Perfeito. segurança devia ser a polícia mesmo, e escola por menino é estadual. Eu queria ver não melhorar. e aí, Aldo e Edu, como vocês mesmo tocaram no assunto sobre segurança no transporte público, Sim, senhor. eu até trago um relato pessoal meu desse fim de semana. Eu tava voltando pra minha casa, dentro de um ônibus do BRT na Caxangá, e de repente um grupo de assaltantes acabaram entrando lá com a intenção de roubar. O motorista expulsou os 4 do ônibus É doido. e acabou tendo o ônibus apedrejado. E aí a pergunta que eu faço, isso aí traz insegurança para os passageiros e traz insegurança para o profissional que está ali. E aí eu pergunto, sobre a segurança dos motoristas, passageiros, quais são os relatos que vocês recebem no sindicato em relação a isso? Porque esse projeto de lei, no que vocês reivindicam, alegam, é um projeto de lei que vai trazer mais insegurança para o motorista, não é isso? Isso. A realidade hoje no transporte público é de abandono. Em relação à questão da segurança pública, no que se diz respeito a garantir o direito de ir e vir das pessoas com segurança e a garantia para que aquele profissional possa exercer as suas atribuições profissionais da melhor maneira, com total concentração, sem trabalhar com medo, esta garantia não é dada ao trabalhador do transporte coletivo, nem muito menos ao usuário. Então, a sensação hoje no transporte coletivo é, de fato, de insegurança, tanto por parte dos usuários do transporte, como por parte do profissional do transporte. E, repito, a gente já evidenciou este ano dezenas de agressões, de assaltos e etc. dentro do transporte coletivo, inclusive casos com morte no Isso. transporte Teve um coletivo. estudante universitário lá que foi morto. Lamentavelmente. Isso em maio. Gente, olha, não, é indiscutível. Veja, é o que eu digo, tem pautas que são indiscutíveis. Trazendo aqui, por exemplo, a pauta dos enfermeiros é indiscutível. Aqui tem um problema diferente. Aqui tem um negócio de um sindicato que quer aproveitar politicamente disso. Não é o caso dos rodoviários. Aldo nunca quis aproveitar disso politicamente. E faz um ótimo trabalho no sindicato dos rodoviários. Não, diga-se de eu passagem. tô dizendo, é o tipo. Aí a César o que é de César, entendeu? Talvez seja o melhor sindicato para você tratar. Porque é um cara que ele não tem ódio das pessoas, entendeu? Ele não acha que todo mundo é inimigo dele. Então, isso aproxima a população. Foi até bom você explicar por que é que o protesto é na rua e tal. Eu continuo discordando. Acho que fechar a rua não é legal. Uhum. Mas eu entendo, depois que você me explicou agora, que é o seguinte, Eduardo, tentamos fazer. Tentamos fazer fora de fechar a rua. O que acontece é uma arrogância do poder público. E aí caberia à imprensa divulgar isso e cobrar. Então vamos mandar uma nota agora. Vamos mandar uma nota pro governo do estado, que geralmente não nos responde também. O pessoal também é arrogante pra cacete, entendeu? Mas vamos mandar a nota. E Fazer o vamos, nosso papel. É o nosso papel de jornalista. Vamos mandar a nota e vamos dizer, ó, o sindicato, o pessoal dos rodoviários está querendo ser recebido por alguém do governo, tal, não sei o que. A gente queria a resposta do governo se vai acontecer essa reunião ou não. E vamos tentar ajudar o sindicato a ser recebido. Porque, veja, queria eu que tivesse uma dupla de policiais em cada ônibus. Meu amigo, a pessoa estava no céu. E talvez por isso o transporte público daqui não evolua. Não se dá segurança, não se dá conforto, não se dá condição, nem para o usuário e nem para o motorista. Quer perguntar alguma coisa? Diga. Não, aí, Edu, eu acho que aí já seria um pouco demais, por conta do efetivo de Polícia Militar de Pernambuco. Mesmo aumentando o efetivo, eu acho que ainda aí ia ser um prejuízo para o efetivo. E mesmo que Porque tivesse, a pena é branda. E o Mesmo que tivesse, a poderia pena é ser branda. o ideal, inclusive para combater crimes de assaltos, outros tipos de violência dentro do ônibus. É um reforço na segurança como um geral, como um todo. Não somente nos ônibus, mas na cidade, no estado como um todo. Mas eu vou dizer, meu amigo, se essas empresinhas aí com o dinheiro que tem, meu amigo, botasse
um cabinha lá. Vigilantes privados. alguma Todo coisa assim. mundo sabendo, todo ônibus agora tem feito um avião. Todo avião tem um policial federal disfarçado, sabe disso? Sabia não. Todo voo tem um agente lá disfarçado. Ele tá lá, sabe disso, Aldo? Não. Ele tá lá armado e disfarçado. Todo voo tem. Você não sabe quem é o cara. Tanto que às vezes tem gente presa no avião. É esse cara que prende. Ou seja, por que não pode adotar isso no ônibus? E aí começou aquela baderninha, tá, já começa o cara aqui, ó, tá aqui, ó, desce tudinho. Vai fazer a baderna no meio da rua. Aí a polícia toma conta. Mas a empresa tomou conta do bem dela, que é o ônibus, do bem dela, que é o funcionário, e dos passageiros. Resolvido, pô. Perfeito. Agora, a turma não quer acochar as empresas de ônibus. Por quê? Porque é o tempo todo com o governo, patrocínio na campanha, por aí a gente sabe como é que é. Né? O negócio é a gente começar a cobrar isso. Aldo, sei que você tem hora, a gente vai correr com as coisas aqui também. Bicho, obrigado pelo tempo. Vai ter mais algum protesto essa semana, não? A princípio, nós estamos aguardando para entender qual é o posicionamento do governo, mas eu não descarto esta possibilidade. Tá. Eu não tenho como descartar, porque a gente quer algo concreto. O importante é que há um apoio massivo da população. E sabe o que é interessante, Eduardo? Para a gente finalizar, é que por mais que cause este impacto e que haja estes questionamentos que me deixa muito triste, mas que não me traz uma outra alternativa, não me deixa uma outra alternativa, é que a população diz o seguinte, olha, isso causa um transtorno pra gente. Eu precisava ir ao médico, eu precisava fazer isso e aquilo outro. Mas quer que eu diga? A vida de vocês não é fácil, vocês estão certos em fazer. É o que eu disse, 100% da Certo turma em fazer. concorda. Então, esta opinião pública é o que nos fortalece. É o que vai fazer, inclusive, que haja uma conscientização da governadora do Estado. Haja uma conscientização daquele parlamentar, o Júnior Tércio, que elaborou esse projeto de lei mal elaborado e sem ampla divulgação, sem ampla discussão. Para aqueles que, inclusive, votaram seguindo o Júnior Tércio, porque não só foi apenas a pessoa que fez o projeto, né? O autor do projeto, mas todos os que votaram. Né? E, inclusive, eu acho importante mostrar a cara de cada um deles que votaram. Sim. Para entender o que é de fato o transporte público e repensar na próxima vez que for fazer um projeto de lei que envolva a sociedade, que envolva interesses sociais, que geralmente é isso, não é? Mas é importante que as pessoas participem mais, que eles tenham e se atenham a isto, a necessidade da participação das pessoas. Deixa eu lhe mostrar um negócio. Bota a enquete no ar aí, é porque tá fora do ar aqui, né, Gabrielzinho? Mas bota aí no retorno do... A gente tem um problema no retorno aqui, mas vai botar no retorno dali, Aldo. A gente botou a enquete no início do programa se a população concorda ou não com o protesto dos rodoviários. Eu vou lhe botar aqui ao vivo. Pode botar ali no retorno do ar mesmo, Gabrielzinho, tá de boa? E só lembrando que o protesto de hoje foi feito pela Associação dos Rodoviários de Pernambuco, mas que teve o apoio do sindicato por conta de ser uma pauta convergente, não é isso? É, porque como se trata de uma pauta que a gente entende importante, claro que jamais eu vou ser contra. Embora que eu tenha algumas críticas a fazer àquele grupo de associação, porque eles estavam, são um bando de oportunistas que estavam nos grupos de WhatsApp ontem, falando contra do ato que nós estávamos fazendo no centro da cidade para pedir ao governo do estado Porque existe veto. interesse político desse outro grupo. Vamos deixar claro. Existe o interesse político deles. Tá. Como perceberam que a categoria concorda com o ato, porque se trata de algo que vai lá na frente punir os motoristas, eles tiveram que dar um giro de 360 e fazer um ato hoje por interesse, por puro oportunismo, não por interesse de defender de fato a categoria. Olha a enquete mas que nós que- concordamos. Olha a enquete, a gente colocou pro público, tá? Você concorda com o protesto rodoviário? Sim, 66%, não 33%. Maravilha. Então, veja, entenda, a pauta dos rodoviários é muito defendida. A galera só tem o negócio de fechar a rua. Pois é. Se tiver uma alternativa para o protesto essa semana, tu coloca. É fácil. Pensa. Não tenha dúvida. Agora, outra coisa, vamos bater uma bola? Conte comigo, vou mandar esse e-mail para a assessoria do governo, tá? E, Eduardo, ó, tu me ajuda se tu fizer tal coisa. Meta bronca que a gente faz aqui. Álvaro está sempre em contato comigo, sabe que eu estou sempre à disposição, estarei sempre aqui, que vocês precisarem me chamarem aqui, tá certo? Vamos Estarei à disposição. E, mais uma vez, só agradecer o espaço. E as portas são sempre abertas aqui do programa, Aldo. Mas antes de você poder ir, deixa eu só trazer uma resposta da Urbana sobre o protesto, porque aproveito e queria fazer uma pergunta baseada nessa resposta da Urbana. Sim. Porque a Urbana mandou uma nota pra gente dizendo que reforça que a prática de surf em ônibus é ilegal
e expressa total favor, um posicionamento totalmente favorável à promulgação da lei para ajudar a combater a prática de surf nos ônibus. Entretanto, alerta que devem ser adotadas estratégias para garantir a segurança de todos dentro dos coletivos. E aí, qual é a nota mesmo? Repete aí, como é? A Urbana reforça que a prática do surf nos ônibus é ilegal, certo, e expressa totalmente um posicionamento favorável à promulgação de uma lei para ajudar a combater a prática. Entretanto, alerta que devem ser adotadas estratégias para garantir a segurança de todos os passageiros dentro dos coletivos. Tá, então resumindo, ela acha que tem que ter uma lei para garantir isso, mas não concorda com esta lei. Porque esta lei não dá uma estratégia válida para dar segurança coletiva. É isso que a Urbana está dizendo. Tá, mas quem é que tem que tomar conta da segurança nos ônibus? A Urbana, pô. Que é o Sindicato das Empresas de Ônibus. Deus, que como é que tá esse diálogo entre a categoria e os empresários? Bom, não houve essa discussão diretamente com as empresas, e volto a falar, porque nós não tivemos sequer tempo hábil para fazer essa tratativa. Foi semana passada que essa lei foi divulgada, né, e já está na mesa da governadora para sancionar ou vetar. Por isso que nosso pedido era para que vete. E eu sempre digo que garantir a segurança no transporte público, eu repito, é do Estado, é da própria empresa, certo? Mas não é do motorista. O motorista está ali para dirigir e eu vou cuidar ser protegido. E eu vou cuidar da vida, do trabalho, né, da condição de trabalho, do dia a dia daqueles profissionais ali que já sofrem todos os dias. Esta é a minha obrigação e é a isso que eu vou me ater. Aldo, obrigado. Meu velho, sempre bom falar com você. E aí eu repito, o cabo é grande, é desse tamanho. Sem brincadeira, mas é o mais gentil que tem dos sindicatos. É esse cara aí. Você sabe disso. Vamos bater bola sobre isso, viu? Vamos embora, obrigado. Agora, bicho, esse negócio tá tomando aí, eu quero. A água da academia, né? Eu sei. Bicho, é grande demais, velho. Ainda bem que eu nunca bati com o Aldo. Ainda bem que eu sou amigo dele. Já pensou discutindo com o Aldo no meio da rua, o cara desse tamanho? Tô fora, menino. Mas você também é especialista em. Não, mas tem só o tamanho do braço do cara, pô. Pera aí, bicho. Aldo, abraço. O que ele tem de